Câmera foi. 2 foi. Pipocast. Olá pessoal, bem-vindos aí a mais um Pipocast, um projeto Pipoca com Piqui, em realização aí com a Rádio UEG Educativa. No som nós estamos aí o Carlos Antônio, obrigado Carlão. Nas câmeras estamos aí Lucas Ruas e Paulo Henrique. E hoje, mais uma vez, estamos aqui, eu, Samuel Peregrino, um locutor improvisado. Estamos fazendo um processo seletivo aí, mande seus currículos. E o cinéfilo e crítico cinematográfico Tá João. aberto essa vaga aí? Tá aberto, sim. Estamos aí. Eu posso deixar aqui hoje? Pode, não pagamos nada, só o café. E o cinéfilo e crítico cinematográfico João Paulo Tito. Valeu, João, bom dia. Beleza? Valeu. Bom dia, eu que agradeço estar aqui de novo, bom demais. E hoje nós temos a participação especialíssima de um grande diretor, roteirista. O cara venceu Gramado, venceu mais de 28 festivais aí com seu curta. É uma honra estar aqui conversando com a gente. Thiago Vieira. Obrigado, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário, né? Obrigadão pela presença, sou Thiago. Valeu, obrigado. Beleza? Hoje o nosso papo aqui é um pouco sobre meios de realizações alternativos a editais públicos, porque nós estamos vendo um pouco uma fase assim, não com muitas boas perspectivas, né? Então nós temos que atirar para todos os lados, de um modo bem simbólico, falando. Nada Atirar literal. tem a ver com esse próximo. Nada muito literal, né? E trouxemos o Thiago pela experiência dele. Ele dirigiu Quando Parei de Me Preocupar com os Canárias. Não tenho coragem, não tenho culhão que o Lula tem. Ainda bem que você Eu tenho, até tenho. Mas não precisa dessa porra. Posso te falar o que me contaram ontem? Não marca. Falar uma coisa, hein? No tempo da ditadura que era bom, vai por mim. É isso aí mesmo. Thiago, e é muito legal assim, você estar vindo falar com a gente, porque o método que você fez o filme tem muito a ver com o nosso tema de hoje, que é assim, como fazer filmes atualmente assim, em modos alternativos dos editais públicos, que todo mundo vai buscar nessa fonte, que é hoje o maior, digamos assim, potencial de financiamento, são através dos editais que você pode viabilizar uma obra. E eu queria que você falasse um pouco, como é que surgiu esse seu interesse por cinema, como é que você caiu nessa praia? Ixi, como surgiu o interesse, essa é uma coisa complicada, né? Porque eu nunca parei para pensar assim como surgiu. A gente sempre gostei, desde sempre, né, de criança, frequentando, assistindo filme. Tem um filme que me marca muito, que eu acho que deve marcar muitas pessoas, que é De Volta para o Futuro. Years back in time. Que era, enfim, da minha geração de infância. Mas naquele momento era uma coisa que a gente assistia e não fazia ideia nem que aquilo ali era um trabalho, entendeu? A gente só assistia, parece que aquilo ali caía na nossa frente, assim, como que era mágico, né? Como faz isso, né? De onde vem esse negócio? Até que eu entrei na faculdade de comunicação e dentro da faculdade aí sim eu fui entendendo que a coisa de se fazer cinema podia ser um trabalho. Você fez na UNB? Fiz na Universidade Católica de Brasília. Comunicação, fiz publicidade, né? Que na época eu não tinha muita certeza do que eu queria fazer, e aí fui um pouco na onda dessa coisa criativa, da publicidade e tal, mas dentro da faculdade eu acabei percebendo que não era muito a minha praia. Mas de todo modo era um curso que tinha uma relação com o audiovisual, né? Então eu aproveitei esse gancho para poder, quando começasse a trabalhar mesmo profissionalmente, eu entrar inicialmente numa agência de publicidade e dali migrar para uma produtora de cinema. Por que então que ele não fez uma reforma política aqui no país? Mas a reforma não é uma coisa que acontece de uma hora pra outra. Mas ele tinha apoio popular. Ele foi votado. Pra ele poder mudar as coisas, ele tem que ir lentamente mudando. Lentamente, mas tá muito devagar. Eu acho o maior Galego, fala com ele, líder eu não vou mundial. falar com ele. É Lula. Líder mundial, claro, o exterior ama o Lula, o cara é idolatrado. O exterior suporta o Lula, Suporta o porque é um caralho, puta eles amam. líder. É um puta líder de merda. É o primeiro cara latino-americano que tem algum respeito. É mais um que quando assumiu só fez cagada, só fez merda. Não fez cagada nenhuma. Cara, eu ele defendo- sobrevive às cagadas anteriores. Sempre. Eu sou petista, eu amo petista. Você não é. Você não é mais petista. Ah, não sou mais. Vira Não sou casaca. mais. Por quê? Só porque eu acho que o cara tá fazendo corrupção, se coligando com esses
carne seca, carne de pescoço do caralho. Ele não Então você pode concorda comigo, que tá tudo certo. Não, não concordo. Tudo que você tá falando é uma grande de uma merda que você tá falando. Você tá falando merda. Ele tá falando merda. Mas ele, você ele achando também. que o Lula podia se coligar com qualquer partido. Como também, eu não falei merda. Não, mas falou tá assim. exaltado. Não, você Não falou tô que exaltado. Você tá Eu exaltado. não tô exaltado. Você tá exaltado. Você passou por muitas agências grandes, né? Muitas. Filmes. Não, no caso, isso foi uma Na produtora. publicidade antes, né? Isso já foi a ida para produtoras, né? Agências que eu falo são as que constroem campanhas de publicidade, são, entendi. tipo o DM9, não vou lembrar. Você trabalhou nos dois lados. Trabalhei né? no caso eu trabalhei na DM9, que é uma e a agência produtora também. Exato, aí depois já eu dentro da agência eu começava a falar com as pessoas que trabalhavam no departamento ali de RTV, olha, me indica para uma produtora e tal, não sei o quê. E aí eu, num período meu de férias, eu fui fazer, em vez de tirar férias, eu fui fazer um estágio numa produtora por indicação da agência, de um amigo meu e tal. E eu fui fazer um estágio na O2 lá em São Paulo, né? Saí do Rio e fui passar as férias em São Paulo e fazer um estágio, isso uns 10 anos atrás. E foi aí que eu entrei, e aí assim, eu fiquei maravilhado, assim, sabe aquela situação de você esperar chegar logo a segunda-feira para poder ir trabalhar, assim, coisa assim, e chega o fim de semana, você tá trabalhando, você nem tá percebendo, porque você tá virando madrugada, e eu caí, de repente eu caí nesse mundo, assim, quando eu entrei na produtora e comecei a entrar nos sets de filmagem, assim, nas produções, eu tava empolgadíssimo, né, com aquele mundo novo, assim, um estúdio como esse, assim, ou locações externas e tal. Eu estou muitíssimo feliz de participar do projeto do Thiago Vieira quando parei de me preocupar com canalhas. Um curta que vai abalar, sensacional, com a participação do Matheus Nastergalli. Eu sabia que eu ia errar o nome. Com a participação do Matheus Nastergalli. Vai ser um show de bola isso aí. Eu estou muito afim de me divertindo muito. Participe você também. Eu conheci o seu trabalho em 2013, no auge ali daquela efervescência de manifestações. As primeiras manifestações. Bem no início. Uhum. E aí estava rolando no Catarse o projeto seu, né? Pedindo pra galera se envolver e colaborar com o filme. E eu estava em Tocantins, eu lembro disso aí. E eu falei, cara, que ideia louca, assim. Eu não conhecia os quadrinhos do Caco. Aí eu fui atrás de ver que história que é essa e fiquei louco, né, de saber como é uma história tão assim, atual, né, que você estava querendo fazer um projeto assim, tipo o Doutrinador, a gente estava falando também, são projetos bem antigos, mas assim, quando o cara resgata para a atualidade, assim, tá dialogando tanto com tantos problemas que a gente tem hoje aqui. E aí eu queria saber de você, como é que surgiu assim, o início dessa ideia de poder adaptar a obra do Caco? Como é que se conheceu os quadrinhos do Caco Galhardo? Foi meio por acaso, assim, né? Eu conheci esse quadrinho, essa história original, quando parei de me preocupar com canalhas, que foi publicado na revista Piauí em 2008, se não me engano, uma edição de março de 2008. Eu era assinante da revista, que calhou de ser justo no momento que eu comecei a trabalhar com cinema, né? Nessa história que eu contei. E você já estava no Rio? Eu já tinha ido para São Paulo. Então foi naquele ano que eu fui para São Paulo e eu conheci essa história, assinante da revista e tal, e vi a história muito interessante. Era 2008, como eu falei, era o primeiro governo do Lula. Primeiro governo. O segundo. Já estava rolando o mensalão e estava rolando toda aquela crítica. Exatamente. E essa história era focada nessa questão, né? Sim. Essa desilusão do autor, do Caco Galhardo, em relação à política como um todo, né? E eu li aquilo e achei muito interessante a história, gostei demais, me identifiquei ali com o protagonista. E ao mesmo tempo essa pegada de que começando a trabalhar com cinema, envolvido, queria aprender a escrever roteiro, eu queria conhecer tudo aquilo e tal, comprando livro de roteiro, estudando e tal. E achei que aquela história em quadrinhos ali podia ser um belo exercício ali de adaptação, né? Eu pegar aquela história em quadrinhos e vou adaptar para um roteiro de cinema para ver como que, enquanto eu estava estudando, então eu vou usar isso como um exercício, né? E aí, assim, depois que eu
concluí a história, o roteiro, eu comecei a acreditar que era um roteiro interessante para poder realmente fazer o filme. Aí eu fui atrás do autor, descobri o contato dele e mandei um e-mail me apresentando e tal. Eu quero o Caco Galhardo, olha, que eu sou fulano de tal, tô com vontade de fazer uma curta-metragem baseada na sua história, tá aqui o roteiro. Isso aí quando? Isso foi em 2008, foi no ano que eu li a história. É a revista de março e foi mais ou menos próximo do fim do ano, assim, que eu mandei o e-mail para ele. E aí, beleza, passou um período, um mês depois, ele me respondeu com empolgação, é isso mesmo, que legal, achei muito interessante, e vamos conversar a respeito, não sei o quê. Ele aprovou o roteiro, então. Pois é, aí a gente marcou de conversar pessoalmente, isso aconteceu só no ano seguinte, 2009, que... A coisa começou a ficar séria. Então, uma vez que... Pois é, ali poderia morrer a história, né? Eu fiz o exercício e ele podia, não pode, eu tenho que pagar tanto, não sei o quê, e aí eu poderia, tá feito o exercício, deixa aqui, vamos agora fazer outro. Mas não, ele concordou, eu fui lá, conversei com ele pessoalmente, ele assinou uma autorização e aí foi sensacional. Que aí começou talvez a coisa de como produzir esse material, né? Porque Foi nessa conversa que rolou essa restrição que... Não chegou a ser uma restrição dele, assim, porque a história ela era crítica a respeito, enfim, não só da situação política como um todo, mas também da dependência das pessoas, e ali no caso da história, sobretudo, de artistas que só dependem de dinheiro público para fazer essas coisas, né? Ficam naquela dependência. Se profissionalizam e continuam. Não que isso é uma crítica absoluta, né? Eu mesmo atualmente estou fazendo uma coisa através de dinheiro público e acho que é fundamental para o desenvolvimento da cultura das artes, né? Mas naquela história específica, aquela situação, aquele momento, fazia sentido aquela coisa que era meio que uma bandeira, meio uma fronte, né? Então, e a história original já contava isso de certa maneira. Então, ele, quando na conversa com ele chegou e falou: olha, Thiago, eu acho que como que você vai fazer esse filme assim? E eu não tinha dinheiro, não tinha nada. A única saída minha era entrar em algum edital, como normalmente as pessoas fazem. E aí ele falou: olha, eu acho que você não devia fazer com dinheiro público, né? Porque senão você vai cuspir no prato que você está comendo. Então, tô fazendo uma crítica aqui, de repente aparece uma marca ali de uma empresa pública e tal, e não vai alimentar os canalhas. Não é nem... Vai chover de crítica. Não exatamente. Eu acho que essa história aqui, bicho, ela não pode ser financiada pelo governo. Porque, você tá falando um troço aqui, e aí você vai lá e faz um negócio que você não... Então, né, o que você tá fazendo? Não ia fazer sentido, né? Por melhor que viesse a ser o filme, ia ser uma coisa meio sem consistência. Você chegou a argumentar com ele, tentar contestar De forma alguma, porque ele tinha razão, né? Sim. Ele tinha razão e a única coisa que... Foi o que eu mais curti no projeto. Então. Foi essa ideia. Falei, cara, é isso. O cara acredita, sabe? Mas ao mesmo tempo, assim, eu tava sabendo ali que ali poderia estar morrendo o projeto na hora, porque assim, eu não tenho grana para bancar essa história, não é... Mas aí eu saí de lá pensando, olha, eu acho ela interessante o suficiente para fazer, eu não tenho grana agora, vou guardar, vou engavetar e no futuro, um dia, quando eu tiver, eu faço, né? Até então era só você no projeto? Ixi, até ontem era só eu no projeto. E depois que concluiu, voltou a ser só eu. Gostei do roteiro, assim, deu uma lida. Eu acho que tem algumas coisas que depois, com o tempo, a gente vai conversar, ter desenvolvimento ali. Eu acho que eu vou acabar me palpitando em algumas coisas do roteiro. Mas eu achei de cara, assim, eu achei que estava muito fiel à história e é o clima dela, assim, né? É claro que tem uma coisa a mais, tem uma narrativa ali do casal que não tem nos quadrinhos, que eu acho bom, que é uma coisa que tá, vamos dizer assim, somando. Un mundo de los que solo reclaman, no hacen posa ninguna, y en algún momento te cobrarán 30 mangos.
esse dilema todo de não conseguir produzir, quando passaram os anos, né, e foi ali em 2013, quando você falou. E ficou engavetado. Ficou engavetado, ficou guardado Você lá. não tinha pensado comer. Não tinha como fazer. Ou pelo menos eu não tinha ido buscar outras maneiras e tudo mais. E eu queria fazer claro, isso sempre ficou comigo. Eu tinha esse projeto na gaveta e volta e meia, quando nesse meio, em paralelo, eu vinha fazendo meu trabalho nas produtoras, sobrevivendo e tal, e falou, olha, eu tenho um projeto aqui e tal, eu tentava conversar com dentro de uma produtora e tal, mas nunca havia interesse nem nada assim. Não adianta, sem a grana, a produtora não vai... E tem uma outra coisa, isso era lá em São Paulo. São Paulo é uma coisa tão mega, tão grande, que as pessoas estão meio... mais um aqui que quer fazer mais um curta-metragem. Então, ninguém dá muita atenção para você. Então, quando foi ele em 2013, eu comecei a prestar atenção no Catarse que tinha... Né, não sei quando que eles nasceram, mas acredito que ali, pelo menos para mim, eles ficaram evidentes ali. Comecei a ver uns projetos ali na internet, né, umas coisas interessantes, crowdfunding e tudo mais, assim, e percebi que as pessoas com seus projetos estavam conseguindo levantar grana. Minha tentativa aqui é buscar uma forma de realizar isso de uma maneira viável para quem vai patrocinar, para quem vai realizar, para todo mundo, entendeu? E a gente veio entrar com uma coisa até idealista, assim, de fazer, a gente quer fazer isso aqui a gente quer fazer um curta sem apoio do governo. Já é um puta de um troço. Mas eu peguei aquele negócio e montei um vídeo lá para fazer o vídeo do projeto do Catarse. E mandei pro Caco. E olha essa história aqui, vê o que você acha aqui de crowdfunding. Ele respondeu de novo, cara, isso aí, esse é o caminho, muito bom, vai adiante, né? Eu posso doar aí umas tiras originais aí para você como recompensa. E pronto, aí foi a virada, né? Aí você deu start. Aí eu comecei a trabalhar para botar o projeto. Claro que eu tive que pegar o orçamento que lá no início era um orçamento padrão de curta-metragem. Quanto que era? Que era mais ou menos por volta de 80 mil. Na época existiam uns editais públicos que giravam em torno de 80 mil, então eu estava encaixado naquele orçamento. E quando eu entrei no Catarse, aí assim, eu vi que os projetos... Era difícil o projeto com um orçamento muito alto, assim, né? Então eu senti que eu tinha que baixar esse orçamento no talo até, porque senão não ia conseguir. Aí eu baixei. Porque também tem um tempo, né, para você poder captar esse valor. Eram quantos dias? Eram 60 dias, e aí depois, se não concluir os 60 você não consegue levantar tudo, aí você tem direito a mais 30, se não me engano. Então, assim, na época, eu baixei até uns 35 mil, assim, e tinha ficado muito enxuto, ia ser difícil, eu basicamente ia gastar, tô falando difícil, parece muito para muitos curtas-metragens, mas é porque a estrutura do Canalhas é uma estrutura muito grande, são muitas locações, muito elenco. Não sei se vocês já participaram de crowdfunding, apesar de ser um caminho, para o cinema é muito complicado, porque o cinema é uma coisa que demanda uma estrutura grande, né, diferente de outros projetos artísticos que, sei lá, no crowdfunding funciona muito bem quem gosta de fazer quadrinhos, por exemplo, escrever ou quer um ensaio fotográfico, coisa que é só o artista, uma grana básica, se ele levantar a grana ali, ele mantém o projeto dele ali e funciona muito bem. Eu fiz! Tu que vai pagar essa conta! Quem vai pagar essa conta é tu, pô! É o caralho! Quem vai pagar é você! Tinha captado quanto até o momento? Na primeira semana, deu até uma animada no começo, porque na primeira semana acho que eu cheguei assim uns 4 mil, era 35 no total, então, putz, vai ser... Só que aí tem umas curvas, né? Aí chega na segunda já dá uma estagnada, e na terceira, quando chegou no meio dos 30 dias, eu, se não me engano, não tinha captado nem a metade. Era 35, eu acho que sei lá, tinha uns 10, uns 9, não sei. E aí dá um certo desespero, porque você consegue uma grana, né? Tem 9 mil reais ali, mas você corre o risco de perder no final se você não captar tudo. E aí eu comecei, caramba, não aguento mais encher o saco das pessoas, o que eu faço agora e tal, e comecei a partir para divulgar, para correr atrás de outras pessoas
que poderiam ajudar, que eu não conhecia e tal. E aí eu pensei em gente de cinema mesmo, já bem sucedido. Já tô rodando quando você quiser. Eu quero agradecer ao Festival de Gramado pela linda acolhida ao quando eu parei de me preocupar com canalhas. O curta do Thiago Vieira, no qual participei como ator e que ganhou uns prêmios bonitos aí em Gramado. Roteiro e ator. Eu nunca tinha levado um Kikito para casa como ator. Já tinha ganho Kikitos como diretor na ocasião da estreia da Festa Menina Morta. E agora eu tenho o meu Kikito de ator, que eu ganhei justamente por um curta-metragem. Para você ver como o curta é realmente o lugar de nascimento, de origem de grandes cineastas e de grandes trabalhos. Então o meu Kikito é um Kikito de melhor ator num curta-metragem. Uma das pessoas que eu fui atrás era o Matheus Nastergalli, assim, no Facebook. E para minha surpresa ele respondeu, assim, né? No Facebook. No Facebook. E na hora que ele respondeu até calhou de eu estar online, assim, na hora. Ele falou, olha que legal, interessante o projeto e não sei o quê. E quando ele leu na sinopse assim, o nome do protagonista ali, o João Carlos, né? Ele falou assim, quem que vai ser o João Carlos? E nessa história meio de estar conversando com ele ali, eu meio sem saber o que falar. Aí Falou ele, você. Exatamente. Ele, quem vai ser o João Carlos? Eu mandei um você, meio assim, jogando bola. Aí foi maravilhoso, porque assim foi super simpático. E falou, olha que honra, que maravilha e tal. E ele topou. E ali a gente trocou o telefone, aí a gente começou a conversar melhor, né? Eu passei para ele o roteiro e a gente começou a iniciar essa conversa. Cadê a sua cabeça? Você ficou retardado? O que aconteceu? Você bateu a cabeça? Tá falando na minha cara que o PT se corrompeu? Tá se vendendo, cara, tudo bem. Você votou esquerdo a tua vida inteira! Você não votou? Você votou no Lula! Meu Deus, mas que homem burro! Pode até se Você é coligar um para homem implantar um burro. sistema de governo. Você não tem nada na sua cabeça, Meu pai papai. morreu Sua cabeça é apoiando o vazia. Maluf, pá. Quando isso apareceu, essa história do Matheus, assim, Portas. eu voltei nas pessoas que eu já vinha conversando, e fui principalmente nesse amigo meu, diretor de produção, que é o Rafa Pinto, lá de São Paulo, que é um cara super foda, profissional. Desculpa, nem sei se pode falar isso aqui. Não. Pode falar. Cara super competente, profissional há muitos anos já, e eu voltei nele, que eu já tinha convidado para fazer o projeto comigo. E aí falei, Rafa, é o seguinte, tá acontecendo isso aqui, ó. Mostrei pra ele a conversa com o Matheus. Cara, se esse cara topar, você vai ter que fazer o filme comigo, assim, não tem saída, assim. Eu não posso fazer uma coisa amadora, não posso sair daqui com esse cara falando que veio fazer um filme com um bando de universitário aqui, nada contra os universitários. Né? Aqui é o início de tudo, né? A universidade é o início da vida de muitas pessoas, vida bem sucedida, aliás, mas é uma brincadeira, claro. Mas assim, eu não posso sair daqui com ele achando que veio fazer um trabalho com um bando de amador e me enterrar de vez, né? Nessa história. Inicialmente, quando eu botei o projeto no Catarse, eu achei que aquelas manifestações, ninguém sabia de que se tratava aquelas manifestações, né? Nem eu. Não, nem os manifestantes também. Nem os às vezes, manifestantes. não sabiam. Ao final virou uma salada. Exatamente. Tudo contra todos contra todos. Era um reboliço e o desfecho daquilo a gente está vendo hoje, que realmente ninguém sabia o que estava acontecendo. Bom, então eu botei o projeto no ar, ele tem esse nome bem sugestivo, né? Quando parei de me preocupar com canalhas. E eu achei, putz, essa manifestação agora vai ajudar, porque tem a ver com esse tema e não sei o quê. Então é uma boa oportunidade do projeto alavancar. E na hora que eu soltei no ar lá no Catarse, na verdade a coisa não foi bem assim. As pessoas estavam usando ali como bandeira ali de revolta. Isso mesmo, tem que parar de preocupar com canais, levantando. E ninguém estava afim de saber de projeto de filme, coisa nenhuma. Então, tava só compartilhando a coisa, mas ninguém estava afim de ler o projeto, ninguém estava afim de ver o que, muito menos apoiar. Então, estava sendo terrível, porque aquilo estava me atrapalhando, né? Se fosse um momento com mais serenidade, assim, as pessoas podiam parar e ver de fato o que era. Interessante. Realmente estava muito... Então não foi bom, na verdade.
sofri com isso, porque eu tava, imagina, a internet estava dominada por esse assunto, assim, todas as pessoas só falavam disso, tudo, e aí eu não conseguia ter espaço para gente, olha aqui, dá licença, eu tenho um projeto aqui, então não foi interessante. Era crise mesmo com o cenário político, assim, essa decisão de me alienar, né? Que é o seguinte, eu acho que a gente fala muito, se preocupa muito, atribui muito poder e fica esperando que esses caras resolvam a parada. E na minha cabeça, assim, o governo é sempre meu pior inimigo. Foi chegando no fim do ano, eu já muito angustiado, não queria mais retroceder, fazer um filme só com uns amigos, assim, da faculdade. e aquilo me abalou, assim. Então eu, caramba, agora se ele não topar, como é que eu já tô falando? Você já tinha captado? Já tinha levantado a grana, mas... Quanto que era o valor? Já tinha levantado os 35 mil, e aí fica uma porcentagem ali pro Catarse, ficou um pouco menos de 30. E ainda não tinha entrado o Paulo Miklos nem o Otto? Não, aí que eu vou chegar nessa história agora, porque como o Matheus não respondia, eu comecei a ficar, tava muito angustiado e comecei a cogitar que ele não fosse fazer, né? E ia ser bem triste, porque já tinha uma galera comigo empolgada para fazer esse filme, por causa disso. Então, eu comecei a cogitar uma outra pessoa que pudesse substituir, caso ele não topasse, que fosse tão competente quanto. E eu gostava muito do Paulo Miklos, né? O Invasor, assim, filme sensacional, e cara, o Paulo Miklos, muito bom e tal, e ele morava em São Paulo, e o Matheus morava no Rio, então ia facilitar a vida, então, porque no caso o Matheus ainda tinha que incluir isso no projeto, um orçamento que já estava super apertado, trazer ele do Rio hospedado e tudo mais, antes de... O Paulo Miklos seria um plano B para ele fazer o personagem que o Matheus fez no filme. Legal. Ele como taxista ficou foda. Pois é, não, ele, cara. Deu tudo certo. Mas eu tenho certeza que ia ser um outro filme, mas ia ser legal também com ele ali. Esse aqui eu peguei novinho, esse ar funciona aqui, daqui a pouco isso aqui tá uma geladeira, rapaz. Funciona que é uma beleza, porque o outro que eu tinha, não, pô, caía a potência. Que carro que o senhor tem? Oi? Que carro que o senhor tem? Não. Eu vendi meu carro agora há pouco. Ah, foi a melhor coisa que o senhor fez. Viu? Botar carro na rua aqui é uma confusão, rapaz. Depois você pode voltar. Senhor, realmente hoje não... Pois é, hoje vai querer tomar uma cervejinha, vai querer tomar um drink aí com os amigos, fim de expediente. O que vai fazer? Vai ter que pegar um carro, pega uma multa, perde a carta, leva um carro. Não, pega um táxi. É mais barato do que ter um carro e ter uma chateação danada. Entendeu? Melhor. Olha, um trânsito desse que tá aqui. Nada a ver, você não pegava isso. Olha isso, que cacete, porra! Olha como é que tá essa rua. São os mesmos, os buracos já são só da minha família, estão aqui há 30 anos já. Porra! Deus do céu, vai, quer ter um carro aí? Quer botar o teu carro numa rua como essa? Não, você pega um taxista, até para abrir o olho mesmo do que acontece, porque é um termômetro, né? Nós somos um termômetro aí da sociedade, entendeu? A gente está ligado em tudo, a gente está na rua, a gente está vendo o que está acontecendo. E aí a gente fala com as pessoas e comenta as coisas. Então assim, se você entrar aqui é que nem ler um jornal. É uma beleza aqui. E ó, vou te dizer, viu? A gente não vai reeleger esse prefeito aí não, pô. Tá desmerecendo aí o poder, a força aí do taxista. A gente é unido pra caramba. Porra. Essa é uma outra história. Mas aí beleza, deixei o Paulo Miklos ali quieto ali, esperando o Matheus responder. E não respondia e tal, eu muito angustiado. Aí eu falei com ele próximo do Natal: Matheus, eu preciso definir e tal, aquela coisa com muito tato. E aí ele falou: não, eu vou para São Paulo passar o Natal agora. E aí a gente conversa aí, a gente senta e a gente define isso. Tá legal, beleza. E eu também estava esperando que eu ia vir para Goiânia passar o Natal com a família. E fiquei esperando aquela semana. E ele falou que ia chegar no Natal, acho que era numa sexta ou sábado. E ele disse que iria numa terça. Eu fiquei esperando em São Paulo, não apareceu. Aí no dia que ele falou, eu liguei, ele não atendeu, mandei e-mail, não respondeu. E me derrubou assim. Então, aí passou exatamente. Não, eu tava indo pro céu do inferno já no segundo semestre, assim. Dia sim, dia não. Se brincar até em hora sim, hora não. Assim, tava difícil. Assim. Tipo uma bolsa de valores. Exatamente, tava desse jeito. Então,
Essa vida é difícil. Então aí eu vim pra Goiânia, passar o Natal, não tinha falado com o Matheus, e já super abalado, porque o livro ferrou com tudo, não sei o quê. Como você já tinha provado no catálogo, você tinha que fazer o filme. Não, eu ia fazer o filme. Você tem que devolver o dinheiro. Não, eu ia fazer o filme, só que eu não queria fazer o filme universitário. Não, tinha que decidir, eu vou fazer um filme profissional ou universitário, qual que é? Eu tinha que voltar no universitário. E aí eu liguei pra ele e falei, Matheus, olha, desculpa, mas eu preciso tomar uma decisão, em janeiro agora eu preciso começar a pré-produção, eu preciso prestar conta para as pessoas que apoiaram e eu preciso de uma definição sua, no máximo até o início do ano e tal. Aí ele me falou assim, não, então, eu falei, eu vou onde você estiver, mas eu preciso que você me dê uma resposta. Ele falou, então tá, então vem aqui depois do ano novo, aqui no domingo, aqui em casa. Aí beleza. Pá, aí foi sensacional. Aí abraçou a ideia mesmo. Aí a gente sentou lá na mesa, aí ele assinou um termo de um acordo comigo, um contrato, aí ele gravou um vídeo que eu tava esperando lá. Eu tava esperando esse vídeo lá 6 meses atrás. Se tivesse esse vídeo, você acha que você teria captado como? Porque poderia alterar o valor, não poderia? Durante o projeto? Não dá pra saber, né? É óbvio que o Matheus tem um nome. O Paulo Migos, o Otto, um cara desse no projeto, você poderia pedir. Mas ainda nesse momento não tinha o Paulo Migos ainda, né? Não entrou na história oficialmente. Então. Mas eu acho que ajudaria com certeza muito. O nome do Matheus é muito forte, ele tem muito peso na comunicação dele. Não faço ideia quanto seria isso, mas com certeza isso iria ajudar. Mas não era pra ser. Tudo bem, eu já tinha ele no elenco e isso já era uma captação fantástica. Ele abriu mão do cachê. Porque o cachê dele, na verdade, nunca existiu, né? É 5 vezes mais do seu filme. Talvez. Nunca existiu. Quando eu comecei a conversar com ele lá atrás, eu falei sobre isso. Olha, Matheus, eu tô aqui num processo aqui de crowdfunding, eu não consigo, esse orçamento não tinha previsto um ator do seu patamar e tal, nem de patamar nenhum, quanto mais do seu. Mas eu, se você topar fazer isso na parceria, eu vou ficar muito feliz e tal. E a grana que eu tinha ali orçado, quando esse projeto novo, com a presença dele, começou a tomar um outro corpo, né? Começou a crescer muito, as pessoas... O diretor de produção foi trabalhando para chamar gente de altíssimo nível para trabalhar, com a equipe de fotografia, equipe disso, daquilo. E aí a grana que eu tinha levantado começou assim, dava apenas para pagar alimentação e transporte. Era só. O filme hoje, quanto você acha que ele custou, Thiago? Mais de 100 mil reais. Se eu pagasse todo mundo, cachê para todo mundo, e isso eu não estou contando nem o elenco. Tirando o elenco de fora, porque eu não faço ideia de quanto seria o cachê daquele elenco. Mas se eu pagasse a equipe técnica e todas as locações, tudo que o aluguel de equipamentos, todas as coisas que são necessárias ali, com certeza mais de 100 mil reais. Assim. E foi 30 mil reais e na época eu ainda botei mais 10 mil do meu bolso, que eu estava juntando uma grana para comprar dar entrada num imóvel na época, e eu estava naquela decisão, né? Agora eu tenho o Matheus para fazer o filme, eu não ia mexer com esse negócio de investir dinheiro no meu bolso, mas aí eu tinha aquele dilema, precisou de mais grana, o que eu faço agora? Eu vou virar para o Matheus e falar, não vem? Aí eu peguei essa grana que eu estava guardando no bolso e botei mais no filme para poder ajudar. E aí, numa das conversas com a figurinista, né, que eu convidei, a Carla Boregas, que fantástica, né, e ela que me deu um toque na conversa. Cara, você tá com um telefone aí do Paulo Migos na mão, assim, chama ele também. Eu não ia chamar porque nem cogitei essa hipótese, porque eu mal estava conseguindo dar conta daquilo do jeito que estava, quanto mais com o Matheus, quanto mais ainda com um segundo Matheus, assim, imagina, eu não ia dar conta. Mas ela falou assim, na hora eu na empolgação, eu costumo ser meio empolgado, assim, vou na onda das coisas, e eu falei, quer saber, eu vou ligar mesmo, tô nem aí, vamos embora. E aí peguei o telefone dele, liguei, e caiu na caixa postal, e eu, ô Paulo, tudo bem? Aqui eu sou fulano de tal, queria conversar com você sobre um projeto de um curta, né? Eu queria te apresentar esse projeto e tal, se puder me retornar, porque... Aí ele me retornou à noite, assim, no mesmo dia.
super simpático, cara. Muito simpático, Paulo Miklos, cara. Fantástico. Assim, eu esperava que ele fosse uma pessoa mais seca, mais dura, assim, mas não, esse cara hiper simpático. E aí a gente conversou, ele falou... e eu contei a história, né, que o Matheus ia participar, ia ser protagonista. Aí ele falou, que legal. E eu sou fã do Matheus, eu nunca fiz nenhum trabalho com ele e tal. E tem alguma cena minha com ele? Eu falei, tem uma cena muito importante tal do filme. Você já sabia que seria o taxista? Já estava convidando ele para aquele personagem que era um personagem importante também, né? Então, tem uma cena muito importante sua com ele e tal. Aí ele, pô, que legal. Também marcou da gente conversar pessoalmente. Eu fui na casa dele, lá em São Paulo. Aí ele assinou um documento, ele gravou um segundo vídeo. Né? Imaginando se isso tivesse acontecido lá nisso, eu podia ter feito o filme com o tal dos 100 mil reais. Né? Pela natureza do projeto. E pagar todo mundo numa boa, todo mundo sair feliz e tal. Mas talvez não fosse um destino. Talvez não fosse o mesmo filme, talvez fosse pior. E o sofrimento que você também aprimorou, você completou. Exatamente, né? que você vai... Você nunca mais vai fazer filme sem dinheiro. Talvez você bota uma energia na coisa, assim, né? A paixão pra fazer a coisa que se fosse movida a grana lá não seria a mesma, né? Esse país tá uma merda! Nós estamos chafurdados na merda! Porra! No tempo do Maluf é que esse país ia pra frente, tá bom? Votaram no comunista aí, o barbudo, o safado. Quem que votou? Então, assim, eu saí da casa dele, do Paulo... Imagina, empolgadíssimo, né? Ontem eu não tava com nada, hoje eu tô com o Matheus e o Paulo Miklos. Aí o Paulo Miklos ainda falou assim, esse é um presente pra mim, trabalhar com o Matheus. Puxa, um presente é pra mim, ter vocês dois no filme, né? De repente, assim. E aí eu saí da casa dele, liguei pro Matheus. Matheus, tem uma notícia pra você, Paulo Miklos também topou fazer o filme, e aí o Matheus também se empolgou, que legal, que não sei o que, Paulo Miklos é demais. E aí na empolgação dele, ele já começou a falar, vamos chamar o Otto também pra fazer o... E nessa, vamos chamar o Otto, cara, Matheus, eu adoro o Otto, cara, eu amo o Otto, mas... Sou muito fã dele, mas assim, eu mal tô conseguindo trazer você, o Paulo Miklos, assim, eu não tô conseguindo fazer nada, eu já tô gastando uma grana no meu bolso que eu nem tenho, não consigo trazer o Otto. Aí ele falou, não, deixa que eu vou conversar com ele, ele é meu amigo e ele vem por conta dele. Aí ele foi lá, conversou com o Otto e o Otto veio, assim. Queria ser o Lula, mas eu não sou. Não tenho coragem, não tenho culhão que o Lula tem. Ainda bem que você eu tenho, até tenho, mas Lula não precisa tenho. dessa porra. Y lo peor, se achando politizado, útil, importante, un pseudotaxista en el éxtasis de la crítica sociopolítica. Pobre. E assim começou a pré-produção do filme. Executivo, eles têm ódio à democracia. E eu também queria saber um pouco da opinião aí do nosso crítico cinéfilo, João Paulo Tito, viu o filme 32 vezes, né, só essa semana. E é um filme, João Paulo, assim, que ele tem muitos elementos um pouco diferentes dos quadrinhos, que traz um novo frescor também pra obra, né? Eu queria que você falasse um pouquinho. Se o Thiago tivesse me chamado pra esse crowdfunding aí, eu ia ser capa eleitoral. Né? Você ia ser um figurante. Eu ia ser... Não, próximo... eu queria todas as figurações, entendeu? Eu ia comprar todas as cotas de figuração. Próximo eu vou precisar de uns cabos eleitorais. Eu tô guardando o meu brinde até hoje, viu, Dudu, desse negócio. Você apoiou? Apoiei, né? Conversar depois contigo aí, mas vamos lá. Vai rolar. Aliás, depois eu quero fazer um comentário sobre isso. Depois eu... Sim. Cara, na verdade, assim, eu gosto demais desse filme e tem muitas dúvidas, assim, que eu queria que o Thiago falasse. Primeiro a questão do boliviano mesmo, né, que é um elemento sensacional, que dá uma dose a mais de humor e de crítica também, pelo contexto latino-americano e tudo mais. Mas eu queria saber, assim, especificamente porque o filme, ele tem, na HQ, ele tem um comprometimento muito pessoal do narrador, né? Porque é uma decepção que ele vincula até com a decepção amorosa ali, e no final com a visão política dele. E no final ele se dissocia completamente da visão política dele, né? Ele até compara um amor que você já não vê na rua e não reconhece. E eu senti que
No curta, houve mais uma dissociação da participação, né? Daquele narrador nas mesas de bar e tal. Ele defende mais a alienação como um processo de felicidade, entendendo que a participação nem sempre é necessária, né? Sim. Mas eu senti assim que o narrador não quis se dissociar tanto da paixão dele, né? Porque enquanto na HQ a gente tem no final o Lula discursando e o cara virando a cara, no final do curta é o Jabor, né? Que é um grande crítico do petismo, do Lula e de todo desse universo, e o cara vira a cara pro Jabor, ou seja, em tese ele não se dissocia tanto da visão política dele. Dissociaria do Lula, né? Exatamente. Ou assim. do lado político. Exato, assim, em tese o Lula continua sendo o grande amor dele. E a gente tem também essa questão dessa liberdade autoral também. Sim, justamente, são obras autônomas, né? Isso aí tem que ficar claro. Mas eu queria saber justamente disso, de onde partiu essa decisão de você manter o narrador mais comprometido com a participação política do que com a própria visão pessoal dele, assim. Você não quis muito entrar na discussão da ideologia, do partidarismo ali. Como que você enxergou esse desfecho da HQ com o desfecho do curta que você preferiu deixar sua marca ali? A gente precisa entender que a história original é de 2008, né? Como eu falei. Era o segundo governo do Lula. Fazia sentido, muito sentido a HQ naquele momento. Ela faz sentido até hoje, claro. Cada vez mais atual. Mas assim, naquele momento especificamente, porque havia um início de uma desilusão de muitos que apoiaram o PT com o próprio PT, né? Mas não era a ideia que fosse um filme também petista, não levanta essa bandeira. Tanto que eu já mostrei depois ele pronto para pessoas que tenham perfil muito mais conservador que o meu, onde eu trabalhava lá em São Paulo, tinha um gerente comercial, que é uma pessoa super conservadora, mostrei para ele e ele também gostou muito do filme e tal. Então eu acredito que ele conseguia passar o seu discurso sem levantar essa bandeira. Não que eu seja contra levantar a bandeira, eu acho importante levantar a bandeira, mas não é essa de ser reacionário. Então isso me motivou a fazer essa mudança, entendeu? Entendi. Ao mesmo tempo, eu tentava reforçar um pouco as críticas ao Lula um pouco antes na história, né? Eu não me lembro exatamente agora, já faz um tempo, mas tinha pontos do filme que eu mantinha essa crítica, mas o desfecho ali eu tinha que mudar porque não podia ser aquilo. E foi essa a motivação, né, resumidamente, do porquê que eu transformei. Nos quadrinhos o personagem era quase um niilista político, assim, né, o desfecho final dele. E não cabe, assim, hoje, assim, por exemplo, eu achei muito massa essa questão dessa atualidade, de você tratar o personagem dentro desse contexto atual, né, de não é ter que escolher um lado, mas assim, de saber se posicionar mesmo. Não tem como a gente ver como está as coisas e, sabe, assim, e simplesmente virar as costas, saca? Sim. Eu acho muito legal na HQ, e hoje, a parte que eu acho que é mais atual ainda, é porque ela fala muito de auto-verdade, né? Todos os personagens ali, eles se acham politicamente... Donos porque eles têm... Da verdade. É como o taxista fala, assim, todo mundo se acha o rádio local, assim, cara, eu sei tudo, eu posso te falar notícia de tudo. Então a gente vive nessa época hoje da auto-verdade, da verdade líquida, da pós-verdade, né? E todo mundo tá desconexo da realidade comum, assim, do mundo factual que eles falam. Então eu acho muito atual o curta, e até pela mudança do final, inclusive, que ressalta isso. O cara, ele quer se desvincular, não é nem da questão política, não é nem do partidarismo, é justamente dessa briga de verdades que não leva a lugar nenhum, né? Você senta ali no boteco ali, você tá discutindo que vai mudar o mundo e... Esse é um mérito absolutamente do Caco Galhardo, né? Porque ele contou essa história, assim, mesmo eu tendo feito essa adaptação, essa narrativa toda foi construída por ele e aquilo que ele já me falou outras vezes, que assim, você entra num jogo de discussão, de briga, que assim, não leva a lugar nenhum, entendeu? Não vai te levar a lugar nenhum, assim. Então
Se você realmente quer se envolver com aquilo, assim, faça alguma coisa, assim, levanta do boteco, vá manifestar, manda e-mail pro seu deputado, cobra, né, se filia a um partido político, entra de fato, sai da sua posição de onde você está ali de conforto e entra na política de verdade, né? Agora ficar aqui discutindo, não sei o quê, é uma completa perda de tempo, né? Até porque ela não é nem uma discussão saudável, né? Não é nem um debate, uma troca de ideias, né? São pessoas que estão ali que um não está afim de entender o que o outro está dizendo e muito menos compreender. Então. O Facebook vira uma grande mesona de boteco cheia de taxistas. Exatamente. Desconfio da sociedade, de nós. Pero llega un momento que es diferente. Liberdade. Pra quê? Dizia Lenine. Esse programa... ¿Qué te importa que te ame? Si tú no me quieres ya. El amor que ya pasado no se debe recordar. Fui la ilusión de tu vida, a mí lejano ya. Hoy... Bem, gente, estamos aí com o tempo já um pouco ultrapassado, vamos ter que finalizar esse programa aqui, mas assim, deixando abertas as portas para você vir de novo, né, depois que você tiver com esse novo projeto, né, de um longa. Fala só um pouquinho aí desse projeto seu aí que você está desenvolvendo. É um longa que agora vai ser feito com dinheiro público, fundo setorial. Tem que ser versátil, né? Espero que o nosso Ministério da Cultura esteja de pé para a gente seguir adiante. Não, acho que não vai estar de pé. Já foi falado aí que vai ser uma secretaria. Depende agora da gente levantar da mesa do boteco, parar de reclamar, se mobilizar, tocar o terror. E dizer que não vai continuar assim. Depende da gente também, né? Porque ali não, se ficar só aceitando também o que faz. A ideia, por exemplo, do Ministério do Meio Ambiente fundir, ela já voltou atrás. Então, cabe a gente fazer a nossa parte também. E essas discussões aqui nesse Pipocast nosso é justamente não só falar sobre filmes e séries, mas trazer toda essa questão de mercado, sobre o cinema, sobre filmes, meios de realização. Então você está sempre bem-vindo. Tá, então assim, sobre o projeto, assim, é um longa-metragem de ficção, que o Matheus, inclusive, vai participar também. E ele vai ser feito aqui em Goiás, né? Estou no processo de escrita do roteiro, eu ganhei o edital do Fundo Setorial de Desenvolvimento, que eu estou concluindo agora. Uma produtora que é parceira desse projeto lá do Rio de Janeiro, que é a América Filmes, junto com a minha, que é a Via Filmes, daqui de Goiânia. Então a gente está nesse processo de conclusão do desenvolvimento para partir agora em breve para o processo de produção. Como é que é o nome do Aviso. Aviso. Esse é o título do filme. Ele vai ter um perfil completamente diferente do curta, né? Ele vai ser um drama psicológico, familiar, né? Que vai tratar de uma questão de suicídio e com um pano de fundo as nossas questões atuais. Vou tentar trazer isso como um pano de fundo, que são questões ambientais, questões das divisões de terra com indígenas, enfim, com diversos... A nossa questão política atual também ela vai estar muito inserida no filme, apesar de não ser o tema principal. Né? O tema principal mesmo é essa garotinha que é a protagonista, que vai ter a sua trajetória de abalo psicológico, onde vai culminar num suicídio, e a gente tratar desse assunto que é muito importante também, né? Certo. Então, aí a gente traz você de novo aí pra você falar sobre esse filme quando já estiver aí na Espero que seja rápido, porque longa é demorado. Tomara que sim. E, Thiago, e assim, a gente tem o seu filme lá no Pipoca com Piqui, no site, para poder o pessoal assistir, né? E também no site canalhas.com.br. Tá disponível lá para também, todo mundo. Possivelmente vai estar aí, né? Se tiver uma autorização aí sua, tipo agora, pra gente passar aí. Autorizado já, o que é, nem sei. Piqui na UEGTV. O filme? A gente tem um quadro curta da semana, então... O filme não é mais meu, o filme é de quem quiser botar ele debaixo do braço e levar, se não alterar ele, tá tudo certo. Beleza, então vamos passar o filme aí no próximo Pipoca com Piqui, aguarde, a gente vai divulgar aí nas nossas redes sociais. Então, finalizando mais o programa, eu quero agradecer. Tito, muito bom você aqui e obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, para mim é uma honra estar aqui no
pô, discutindo, tirando minhas dúvidas do filme diretamente com o diretor. Rapaz, o privilégio Trocando tá essa pouco. ideia aí. É verdade. Então foi muito bom, obrigado e até o próximo programa. Legal, Thiago, obrigado pela sua presença. Obrigado, eu agradeço o convite da UEG, do seu, do Tito, de todo mundo aqui. E bola pra frente, vamos lá que a gente tem que fazer mais filme. Legal. E os nossos créditos aí, agradecimento aí ao professor Marcelo Costa, que está na coordenação geral, sonoplastia Carlos Antônio, o Carlão, nas câmeras com muita paciência e talento, Paulo Henrique, Lucas Ruas, na montagem Paulo Henrique. E esse é um projeto do Pipoca com Piqui, em realização com a Rádio UEG Educativa, onde você acessa todos os sábados e domingos, 9 da manhã e 19 horas a reprise. www.radio.ueg.br e até a próxima. Pipocast. Cortou. Os 10 minutos virou 1 hora e 7 minutos, mas... Bom que o montador vai estar... O montador tá feliz. Puta merda, mas não tem como, bicho. Não, cara. Mas é bom. Mas os que você anda gravando vai ter nesse horário mesmo? Mais ou menos 1 hora também? A gente gravou meia hora e dividiu em 3. Aí virou 3. Mas é bom que você pega só o filé. Você vai recortar o montador, eu gosto disso. Quando ele tem paciência... Não, de repente a gente faz um especial mesmo, assim, de